Beleza, galera? Hoje é dia 4 de outubro de 2022 e o comentário que eu gostaria de fazer hoje é a respeito de um Twitter que o Iago Martins postou ontem. Ele já vem postando algumas coisas ali no Twitter com relação aos presidenciáveis, em especial Jair Bolsonaro e Lula, e ontem ele fez a seguinte postagem: eu não estou em cima do muro, nem sou isento. Eu tenho o lado da civilidade e da humanidade. Colocaram dois psicopatas como candidatos. Meu lado é não participar disso, é me recusar a tomar parte nesta baixaria imoral. Não tem menos pior, são dois enviados do diabo. Quem são esses dois enviados? Jair Bolsonaro e Lula. O Iago Martins, eu nunca gravei vídeo dele aqui no canal, mas ele sempre foi um cara que transmitiu muita arrogância e prepotência nos vídeos dele. Se você acompanha ele há algum tempo, você vai perceber que ele tem esse tom arrogante, superior, aquele cara que está em cima, aquele cara dono da verdade. Ele trata os outros de uma forma que, ao meu ver, um cristão não deveria tratar, ainda mais um pastor no caso dele. Acontece que essa postagem que ele fez me chamou bastante atenção, porque o Iago Martins ele é um cara público, é um cara que tem muitos seguidores. E no nosso país, na verdade no nosso mundo, nós seres humanos, nós temos a tendência de nos inspirar em outras pessoas e nós acabamos muitas vezes indo na ideia dessas pessoas. E quando o Iago faz uma postagem dessa, ele quer, às vezes até involuntariamente, embora eu acho que é voluntariamente, que as pessoas sigam o seu modo de pensar, sigam a sua ideia. E tem diversos erros nessa postagem que ele colocou. Mas vamos lá, antes de falar da postagem em si, vamos entender uma coisinha aqui. Quando Deus criou a Terra, criou o ser humano, ele deu 3 mandatos para a humanidade. O mandato espiritual, social e cultural. Mandato espiritual, nossa relação com Deus. Mandato social, nossa relação com o próximo. E mandato cultural, a nossa relação com a sociedade, com o mundo, etc. Então nós não somos alienígenas. Nós, que eu me refiro, cristãos que moramos no mundo. Nós devemos, ou seja, nós temos o dever de atuar na sociedade. Nós não devemos sair, nos excluir, deixar a sociedade a Deus dará, vamos falar assim. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele fala que nós, seus discípulos, somos sal e luz, ou devemos ser, né? Sal e luz na terra, nós devemos influenciar para o bem. E nós não podemos nos omitir nas funções que devem ser feitas no nosso mundo. Então, uma dessas funções ou deveres que nós temos é votar. E nós devemos ser maduros o suficiente para saber que não há candidato perfeito nesta vida, nesta terra. Não existe. Todos nós somos pecadores. Mas quando ele faz um comentário desse, que eu vou falar agora, você vê os diversos equívocos que ele traz aqui. Então vamos lá. Ele fala que ele não está em cima do muro e nem é isento. Ora, o cara que tem duas opções e não se posiciona em relação a nenhuma delas, é claro que ele é isento. É o cara medroso, é o cara covarde, que numa situação que ele apoiou, por exemplo, seja eleito e faça coisas ruins, ele quer falar, ó, não votei nesse cara. E do outro lado, da mesma forma, ele quer ficar ileso, ele não quer ser maculado de ser aquele cara que apoiou determinada pessoa que fez alguma coisa errada lá na frente. Então, é sim isento se você não adota um lado. Aí ele coloca assim, eu tenho o lado da civilidade e da humanidade. Ora, então ele está dizendo que quem apoia, por exemplo, Jair Bolsonaro é um cara que não tem humanidade e não tem civilidade. É isso que ele disse. Então, se você é um apoiador do Bolsonaro, ele está falando para você que você é um cara que não tem nem civilidade nem humanidade. É quase um animal. E ele continua. Colocaram 2 psicopatas como candidatos. Uma ofensa baixa aqui que ele coloca. Nem o Lula é um psicopata. Uma psicopatologia é algo diferente. Ele, na verdade, é um ladrão.
Mas vamos lá. Colocam 2 psicopatas como candidatos. Meu lado é não participar disso, é me recusar a tomar parte nesta baixaria imoral. Claro que ele tem o direito de não participar e não apoiar nenhum dos lados, é direito dele como pessoa. Tranquilo, pode fazer isso. Agora, você tem que lembrar que as pessoas que tomam lados, elas não são pessoas inferiores a ele. Então, todos, como têm direito de se manter neutro, também têm direito de se posicionar e escolher um lado. Quando ele coloca essa frase aqui, está claramente mostrando que ele é melhor do que você, porque ele não escolhe nenhum desses 2 psicopatas. Ele está num patamar acima de você. E depois ele continua. Não tem menos pior, ou seja, ele está colocando em pé de igualdade Lula e Bolsonaro. Você não tem como colocar em pé de igualdade os 2. Você pode não gostar dos 2, você pode acusar o Bolsonaro de ser truculento, de falar coisas besteira, de falar na hora errada, você pode acusá-lo de um monte de coisa, mas você querer comparar um com o outro, não dá. É coisa do homem médio, é só olhar e ver as coisas que o Lula fez durante a sua vida inteira, principalmente quando ele estava exercendo o cargo de presidente da República. A quantidade de corrupção e dinheiro desviado é sem precedentes. O dia que o Bolsonaro responder um processo de corrupção e for condenado, aí sim você pode tentar comparar os 2. Mas não há comparação. Então não tem menos pior, aí forçou a amizade. Depois, para piorar, para botar pá de cal, ele termina falando, são 2 enviados do diabo. Essa aqui pegou pesado. Por que pegou pesado? Porque a Bíblia diz que toda autoridade foi dada por Deus. Não existe autoridade que não tenha sido dada por Deus. Deus institui as autoridades, tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, tanto uma autoridade que vai fazer o povo sofrer, para o povo aprender a lição que Deus quer passar, como a autoridade que vai fazer com que o povo tenha sossego, tranquilidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus levantou Jair Bolsonaro lá em 2014, que ele começou a ganhar visibilidade, para em 2018 ele ser eleito e trazer um pouco de tranquilidade para o nosso país. Nós víamos o caminho que o Brasil estava tomando. E Bolsonaro veio e quebrou um ciclo monstruoso de corrupção que havia no nosso país. Diminuiu muito. É claro, não vou ser hipócrita de dizer que acabou, porque a corrupção sempre há, mas você não tem aqueles escândalos que você tinha anteriormente. E também ele aproveitou e diminuiu o poder do Estado. Você estava dando muito poder para o Estado. Iago Martins, na época da pandemia, ele gravou um vídeo dizendo: Bolsonaro fecha a minha igreja. Ele ficou revoltado porque o Bolsonaro estava lutando para que as igrejas não fossem fechadas. Ele está pedindo para que o Estado feche a igreja dele. Isso, na época, já foi um absurdo tremendo. Eu evitei gravar vídeo naquela época, mas estava com isso na garganta desde aquela época. Vai falar isso para países onde o Estado fecha igrejas. Vamos ver o que eles vão achar disso. Países em que as pessoas correm o risco de serem metralhadas, explodidas, presas, torturadas, pelo simples fato de se encontrarem em igreja, entre irmãos, para louvar e adorar a Deus. É um tremendo absurdo. Então, se você quiser uma fonte bíblica que fala a respeito disso, eu coloquei aqui Romanos 13:1, que diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Mas ele diz que Lula e Bolsonaro foram enviados do diabo. Outra coisa interessante que eu coloquei aqui, 2 versículos para que a gente encerre, Tiago 4,17, que diz o seguinte: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. 1 Timóteo 5,8, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Esses versículos mostram a nossa responsabilidade de cuidarmos dos nossos e do nosso dever de fazer o bem quando nós sabemos que é importante fazer o bem. Quando nós deixamos de fazer o bem, nós estamos fazendo o mal. Não tem neutralidade nesse sentido. Então, quando você coloca em pé de igualdade um cara cuja ideologia é anticristã, é materialista,
é uma ideologia que persegue cristãos, é uma ideologia que acaba com a nossa sociedade, tanto economicamente como socialmente, e você coloca isso em pé de igualdade com um cara que está tentando quebrar isso aí você está sendo muito imaturo. A impressão que eu tenho é que a pessoa não gosta da pessoa do fulano de tal e acaba abarcando ou fingindo que tudo que ela faz não presta. Então eu vou me manter num andar superior aqui, vou ficar neutro, e vocês que estão aí embaixo que se dane, e depois que se o Lula ganhar e a sociedade virar um caos, eu não apoiei nenhum dos dois, eu sou isentão. É isso que aparenta ter acontecido. Então tá aqui meu comentário a respeito desse Twitter infeliz que o Iago Martins fez. Espero que tome tenência e seja mais sábio com as coisas que posta, afinal ele está sendo uma pedra de tropeço para muita gente. Um forte abraço e até mais.